A paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui em mais uma entrevista no nosso podcast do Culto na Roça. O pessoal tá aí ligadinho, conectado, eu tô sempre vendo os comentários e falando, não tô perdendo nenhum podcast. E, gente, eu vou falar pra vocês, ultimamente anda difícil gravar um podcast por semana, tá? Já deixei no Instagram aí do Culto na Roça, quem tiver um testemunho, uma história pra contar, entre em contato, fala com a gente, né? Porque nós estamos aqui, né, de braços abertos para receber vocês e contar a sua história, o que Deus fez na sua vida pro mundo, né? Nós temos um alcance aí nas redes sociais de milhões de pessoas e eu tenho certeza que a sua história vai impactar vidas. Eu sou a pastora Esté, organizadora desse projeto. Estou aqui hoje com uma convidada especial que mora longe. Tem muito tempo que a Graça vem falando comigo que ia contar o testemunho dela e hoje Deus preparou esse momento. Estou muito feliz por isso. Seja bem-vinda, missionária. Oh, obrigada, eu que agradeço. E veio de longe hoje, né? Isso, de longe, de Brasília ali, do entorno, né? Isso, ó. Brasília. Vamos ouvir a história da missionária Graça. Assim, tem um bom tempo, que eu lembro que você contou mais ou menos, não sei se foi para Elisângela, sua história. E eu sempre tive, né, vontade de sentar e te ouvir. Eu fiquei muito feliz quando você entrou em contato e falou que ia estar por aqui. E hoje nós vamos ter essa oportunidade de contar. Você já contou no podcast São Paulo? Foi, lá no Crente Podcast, né? Agora no Culto na Roça, tá? Isso, e eu não vou ficar aqui fingindo costume, né? Eu tinha um sonho de estar aqui no Culto da Roça, porque às vezes a gente, mas tá lá normal, né? Normal não, né? Eu tive um sonho de estar aqui com vocês. Eu lembro que eu vi, né? Na vigília, a Elisângela, que mora lá em Brasília, ela vai, que eu vou falar para dar uma oportunidade para você contar um pouco o seu testemunho. Aí eu vim. Aí naquele dia não deu. Não deu. Porque tudo é o tempo de Deus. E aí quando eu vim, terminou o culto, aí uma irmã chegou em mim e falou assim, você tá passando luta, né? Você vai passar mais ainda. Misericórdia. E eu falei, Jesus, eu vim aqui para receber e recebo isso. Ela falou assim, vai ficar mais estreito, Jesus vai te apertar mais. Mas Deus vai mudar a tua história. E aí, realmente, quando eu saí daqui, foi um reviravolta que eu tive que voltar novamente. Fui para Bahia e voltei para Brasília. Então, realmente, Deus cumpriu aquilo que ele usou a serva dele aqui nesse culto na roça. E não foi naquele tempo, né? Mas Deus preparou agora e eu tô muito feliz com essa oportunidade. Isso aí tem muita gente que às vezes entra em contato comigo e quer vir. E às vezes tenta marcar e às vezes não dá certo, acontece isso e aquilo, porque é tudo no tempo de Deus, né? Tudo no tempo de Deus. E aí quando você me mandou a mensagem perguntando se eu queria vir, eu tava indo em caminho do podcast em São Paulo. Eu falei, olha, Deus tá nessa conexão. Tá abrindo os caminhos, abrindo as portas, é o momento. Isso, foi dessa forma mesmo. E aí estamos aqui, tô muito feliz, viu? Amém. De estar aqui com você, que você é uma referência. Amém. Então conta pra gente, missionária, né, para as pessoas te conhecer, porque na época que eu te conheci você estava aqui em Goiânia, né? Isso. E agora você tá lá em torno de Brasília. Quem é a missionária, onde você mora, sua família? Conta um pouquinho de quem é você hoje. Glória a Deus. Né, aqui quem fala com vocês, né, a missionária Graça Nascimento, né, sou mãe de 5 meninos homens. Gente, ela é tão nova. 5 homens, já tem um de 20 anos, um de 19, Nossa. né? Um de 10, um de 6, um de 2. Mas falei para Jesus, tá bom, Jesus, vamos fechar a fábrica aqui. E meu esposo, né, pastor Francisco, é um homem de Deus, para a glória de Deus. Estamos casados há 13 anos, né? Foi Deus que me presenteou ele, né, que eu vou estar contando. E a gente moramos ali em torno de Brasília e congrego na igreja Mensageiro de Cristo, né? Assembleia de Deus Mensageiro de Cristo, Peniel, pastoreado pelo pastor Ângelo e pastora Luísa. Né? E a missionária Graça aqui tem um projeto de mulheres também que se chama Mulheres Sábias, onde nós estamos montando uma ONG para atender as mulheres. Que bem. Vai ser tudo assim de graça, mas com consulta psicológica, né? Coisas para envolver as mulheres, porque hoje em dia as mulheres têm sido muito bombardeadas, né? E nós temos esse projeto lindo, e no WhatsApp nós temos mais de 170 mulheres. Que bênção. Com a glória de Deus fazemos orações e estamos lá. Então, essa é a missionária Graça, que corre bênção. Atrás, né, de trabalhando de verdade pro reino. Mulheres. Porque tem muita gente que fala assim, eu vivo da obra, né? E vive da obra, não vive pra obra, porque você tem que viver pra obra, né? Tem muitas pessoas que se intitulam alguma coisa, mas não faz nada pro reino. Eu fico muito feliz de ver o seu trabalho. Isso. Né? Não é... Amo trabalhar com mulheres. E assim, a gente sabe que nos bastidores é muita renúncia, muito sacrifício. Verdade. E hoje as pessoas não estão querendo isso. Feliz, né? De saber que você tem desempenhado aí no reino de Deus. Glória a Deus. Mas conta pra gente. Eu tô com a sensação que a sua história é longa. Mas vou resumir.
Mas eu quero Mas ouvir, vai dar eu quero certo. ouvir. O pessoal de casa também quer ouvir. Isso. Conta pra gente, você nasceu em berço evangélico? Não, Não? não. Eu nasci em um lar que era cultuado deuses estranhos, né? Minha mãe era da Umbanda, né? Raspada a cabeça, consagrada. Inclusive, pastor Esté, a gente morava em frente ao terreiro. Então, assim, eu e meus irmãos eram os primeiros a sentar nas mesas de cariru, que se chama, né? Uhum. E eles colocavam aquele pano ali, fazia aqueles sete mesas para Exus, né? Uhum. Então a gente achava aquilo ali lindo, né? Uhum. E a gente sentava ali e comia aquela consagração lá. Meu lar, a minha casa era muito atribulada. Meu pai bebia muito, né? Os Exu batia muito na minha mãe. Minha mãe foi mesmo lá de dentro. Então, toda sexta-feira a gente estava lá dentro, né? Era no estado de Jacobina, né? Bahia. E ali a gente praticamente vivemos até 9 anos eu vivi essa. E como é que é esse Vamos lá. negócio de os Exu batia na sua mãe? Vocês viam isso? Como é que é isso? Sim, eles. Hoje a gente tem um entendimento que realmente era a possessão demoníaca, né? Uhum. Hoje, depois de serva do Senhor, eu entendo. Mas antes a gente achava que, vamos supor, ela incorporava Cosme e Damião. Uhum. E ali batia nela e falava assim, eu quero doce, eu quero, né? E depois vinha outra, eu quero cachaça. Então a gente tentava fazer ali As vontades. as vontades, né? E quantas das vezes ela não fazia as obrigações direito, Uhum. né? E ali eles pegavam e judiavam muito dela. E ela incorporava nela, ela batia a cabeça na parede. Então ela se batia Se enquanto batia. eles estavam incorporados nela. Isso, se batia. Eu lembro que um dia ela ficou tão ruim assim de se bater, a gente não tinha conhecimento nenhum da palavra de Deus, que ela desmaiou. E ela chegou no hospital, o médico falou, se não voltasse, não chegasse com ela 5 minutos, ela morreria. Né? E vocês crianças, né? E a gente criança em todo esse cenário. Né? Então não foi um lar evangélico, foi um lar realmente atribulado. E como que vocês conheceram Jesus, né? E aí com 9 anos de idade, minha irmã mais velha foi embora para Brasília. E aí ela trabalhou lá e ela mandou buscar a gente. E quando nós chegamos lá em Brasília, eu tinha 9 anos de idade. Mas eu já se tornei outra criança, né? E aí eu dei muito trabalho para minha mãe. Vocês eram da Bahia? Da Bahia, Jacobina. E a gente sim. veio para Brasília. Isso. E a gente a gente foi para Brasília, Uhum. né? E quando chegou lá, a minha mãe colocou um bar, né? Um bar. E a minha adolescência foi isso. Foi esse bar, foi estar ali, né? Eu falo desse jeito, na bagaceira, né, pastor Esther? Então a gente bebia. Eu, de criança, adolescente, eu já era bem atribulada. E eu dava muito trabalho para minha mãe. E minha mãe, muitas das vezes, pastor Esther dizia assim: essa soltava um nomezão bem feio, né? Porque quando ela estava grávida de mim, ela quase morreu, né? Porque o médico falava, ou era eu ou era ela. E ela fez uma promessa para Nossa Senhora das Graças, que se eu nascesse bem, ela também, que ia colocar meu nome de Maria das Graças, né? E ela colocou esse nome. Só que realmente eu se tornei uma adolescente muito rebelde. Eu dei muito trabalho para minha mãe. Então eu cheguei a usar drogas. Minha mãe tinha esse bar, eu bebia nesse bar para segurar os clientes para minha mãe. A minha roupa, pastor Esther, era um palmo. Nossa. Quando não era um palmo de roupa, era vestida de homem. Meu né? Deus. Eu usava pince para todo lado e uns cordãozão no pescoço. Não, eu sou uma princesa hoje. Nem te imagino assim. Quando eu vou ministrar, você diz, nossa, né? Mas eu era assim, né? Raspada, cabeça aqui, né? Meu Deus. Eu era. E quem atravessasse na minha frente, o Jesus negócio faz ficava a estreito. Eu era perigosa, falar assim, né? Eu tive contando a minha história, as pessoas falando assim, mas ela ri tanto. Hoje eu dou risada porque realmente o Senhor me tirou das trevas, me tirou da lama, me tirou do lixo. Eu posso dizer, eu falo que o Senhor tira lixo e faz luxo, né? Então ele me tirou da lama. Então hoje eu conto essa história glorificando, exaltando o nome do Senhor. E nesse período de adolescência eu fugi de casa. Eu dava muito trabalho para minha mãe, né? Então eu era a ovelha negra da família. E eu lembro que um dia eu tinha um namoradinho. E esse namoradinho ficou com uma amiga minha. E
E eu lembro até hoje que como eu usava uns cordãozão no pescoço, que eu queria ser mala. Andava armada, viu, Esther? Pastora Esther? Armada? Andava armada. Se mexesse comigo, o negócio ficava estreito. Misericórdia. Eu ia pras festas só pra segurar a arma dos caras, né? Nossa. Ia pra festa pra segurar as armas. Quando as polícias entravam nos forrós da vida lá, Aí você ficava com a aí eles jogavam logo no meu colo. Eu segurava aqui e já saía pra poder guardar aquela arma. Porque geralmente não dava revista em mulher, só mais nos homens. Então eu era praticamente que levava, né? Uhum. E eu lembro que esse dia, essa amiga, né, ficou com um namoradinho meu. E outro dia eu ficava maquinando o mal. Eu falava assim, amanhã eu vou pegar ela e vou acabar com ela. E eu passava a noite toda maquinando o mal. E eu lembro que quando amanheceu o dia, realmente o inimigo me usava muito. E eu fui na casa dela, mais umas amigas, né? E aí, quando eu cheguei lá, ela tava com um bebezinho no colo, pastor Esther. E eu lembro que eu tirei aqueles cordão do pescoço e não falei foi nada. Só falei, a única coisa que eu falei pra ela foi assim, que você vai aprender nunca mais a ficar namorado de ninguém. E tirei aquelas correntes e bati nela e naquela criança. Meu Deus, né? Hoje eu sei que foi o inimigo. Que realmente eu não tinha nenhum pensamento de Deus. Eu não conhecia Deus, não tinha. Mas sabe que a gente vê na sua história, dá até Deus. esperança de ver pessoas assim que hoje se encontram desse jeito e a gente fala assim, não tem mais jeito, né? Sim. E ver hoje você, só de olhar pra você, a gente vê o brilho do Espírito Santo de Deus. Então tem jeito, pra Deus tem jeito, né? Isso. Uma pessoa que hoje, uma mãe que tá assistindo esse podcast pensando, nossa, minha filha aí é desse jeito, né? Meu filho é desse jeito. Então pra Deus tem jeito. Olha você transformada Tem hoje jeito. pra quem já fez tudo isso. Há 18 anos, né, Jesus me aceitou, né? E aí eu vou contar como é que Jesus me aceitou. Porque eu falo que não foi eu que aceitei Jesus, né? Porque eu não gostava de crente, pastor Esther. Falar assim, ai, crente, que é aquela saiona? Deus me livre. Não gosto de crente, não. Então eu não gostava de crente, né? E eu lembro que eu bati nessa menina. E aí eu fui embora pra casa, a mãe dela chamou a polícia. E a mãe dela foi na minha casa. Minha mãe pegou uma mangueira, me bateu tanto. Mas me bateu tanto, que ela já não tinha essa coisa comigo, né? E ela me bateu tanto. Eu me sentia muito rejeitada também. Por conta que eu acho que ela sempre jogava isso na minha cara, né? E aí ela me bateu de mangueira. E meus irmãos falavam assim, se você não bater, a gente vai bater nela. E aí me bateram muito. E eu lembro que eu escrevi uma carta. E eu falei que não ficava mais naquela casa, né? E a minha intenção era de sumir mesmo. E deixei aquela carta e fui embora, né? Fugi para casa de uma amiga. E aí eles ficaram me procurando e tudo. Depois me acharam, né? Porque ela pensou que eu ia tirar a minha vida, né? Uhum. Só que eu tava tão envolvida assim na bagaceira, pastor Esther, que eu não pensava nem tirar a minha vida, mas a vida dos outros. Terrível, né? O inimigo era terrível. E aí, nesse período, eu conheci um rapaz. E esse rapaz também mexia com coisas erradas, né? E eu já estava nessa vida. E ele mexia com roubo. E quando eu estava com ele, eu gostei muito dele, eu queria ele de qualquer jeito. Eu falei, não, eu quero esse homem. Esse homem eu quero. E quando a gente está no mundo, a gente passa por cima de tudo, né? E quando eu engravidei dele, eu falei, não, vou engravidar para segurar o homem. Mas não segura não, né, pastor? E aí eu engravidei dele. E quando eu engravidei dele, aí começou a minha luta. Porque esse homem começou a roubar, né? Ele já roubava. Então eu morava com ele, então ele saía 5 horas da manhã. Ele roubava, pastor Esther, de 2 a 3 carros por dia. Meu Deus. A gente vivia do roubo. Vivia. E eu quero dizer assim que o diabo, ele dá. Ele dá mesmo, porque a gente comia no restaurante, a gente tinha empregada. Mas quando o diabo vem tirar, ele quer tirar até sua vida, né? Até sua alma. Porque eu lembro que quando ele foi preso a primeira vez, nós vivíamos nessa vida. E além dessa vida, a gente vendia drogas, né? E aí ele pegava aqueles carros, trocava por drogas e a gente vendia e aquela perturbação dentro de casa. O tempo todo a pessoa, assim, a gente não dormia, né? Não tinha paz. Ainda que tinha dinheiro, mas não tinha paz. E eu lembro que a primeira vez que ele foi preso, como eu mexia, né? Já conhecia os trabalhos de macumba e eu fiz um trabalho para o juiz. Né? Coloquei o nome do juiz, é um trabalho, um centro de macumba. Em cima, eu falo assim, pastor Esther, quando Deus usar alguém e dizer eu estou desfazendo obra de bruxaria, ele está desfazendo.
Porque se eu não conheço esse juiz, não conhecia, né? Eu com certeza, se ele não era crente, alguma coisa aconteceu na vida dele, né? E eu fiz um trabalho para que ele liberasse esse meu companheiro. E eu lembro que quando ele foi solto muito rápido. E quando ele foi solto, ele ficou pior do que ele entrou. Então, a primeira vez eu fiz o trabalho, ele saiu. Na segunda vez, a gente tinha um dinheirinho, eu fui lá, paguei o advogado, ele saiu. Resumindo, quando ele estava comigo, ele foi preso 22 vezes. Que vida, hein? Que vida. E ele não tinha vida, nem eu tinha vida, né? Porque eu tinha que estar ali no presídio visitando ele. E quem vai em presídio sabe que é uma humilhação muito grande. Né? A gente tem que se despir, tem espelho, nossa, é um constrangimento muito grande. E eu sempre ia, por quê? Porque agora eu estava sem ele, sem dinheiro, sem nada. Minha família, eu creio que quando é um processo de Deus, a minha família virou as costas. Então, quando é um processo de Deus, para Deus tratar na sua vida, não tem, ninguém interfere, né? E eu lembro que quantas das vezes eu passava fome com meus filhos. E quando eu ia no presídio, pastor Esté, eu ia e trazia as marmitas, era até aquelas de alumínio, do presídio para comer com os meus filhos. Que era 2 na época. Né? Então a gente passamos muita necessidade. E devido a essas necessidades, eu entrei em uma depressão. Né? Quando eu chegava na porta do presídio, eu já sentia mal. Né? Porque aquele processo de entrar, aquele processo todo. Eu lembro, pastor Esté, que tinha um negão que ele olhava assim, se ele não fosse com sua cara, ele mandava me pegar e levar você para o ML. Quantas vezes eu vi mulheres sendo levadas para ML? Por quê? Porque ele achava que tinha droga dentro delas. Meu Deus, tua humilhação era maior? Era muito maior. Então, ele olhava muito, assim, as mulheres. Então, se passasse, ele vê, se não gostasse da cara, levava. Já teve amiga minha que já foi, ficou... Eles levaram pro ML, fizeram todo, não tinha nada. Mas largou ela lá na rodoviária, que ela não tinha nem dinheiro nem para voltar. Então, presídio, né, é algo... Quem tá me assistindo já foi, sabe que é algo muito humilhante. Presídio, mãe que tem filho ali dentro, é muito humilhante. Mas eu creio que Deus, ele pode salvar, libertar e transformar, né? Para a glória de Deus. E eu entrei em uma depressão, né? Eu entrei na depressão e eu cheguei a pesar 32 quilos. Nossa. 32 quilos. Pastor, isso aqui é bem, bem altinho, né? Isso parecia que ia saltar. Não, 32 quilos é muito pouco. 32 quilos. Eu andei igual louca no meio da rua, pastor Esté. Eu não tomava banho. Eu não penteava meus cabelos. Eu cheguei no último grau da depressão que eu não conhecia nem meus filhos. Eu olhava para eles. Como é que você cuidava desses meninos com essa depressão? Então, minha mãe, de uma vez ou outra, né? A gente contava muito assim, ruim. Eu ficava dentro da casa da minha mãe, né? Morava lá. Mas eu lembro que nessa época, eu morava um tempo num bar com a minha mãe. E depois a gente arrumou um barraquinho para morar. E aí eu morava com ele. Só que a gente sabe que era perturbação mesmo diabólica, porque eu não lembrava, às vezes eu não lembrava dele, mas às vezes a mente estava, né, voltava em si. E eu ouvia vozes, eu via vultos, né, eu ouvia o diabo dizendo que ia me matar, eu sentia a sensação de morte, e eu saía no meio da rua e não sabia voltar, sabe, assim, aquela perturbação. O coração acelerava, que parecia que eu ia dar uma parada cardíaca. Eu chegava no hospital. Quantas das vezes a SAMU teve que ir lá na minha casa de madrugada para me dar um calmante para mim dormir? E eu lembro que uma vez meu coração acelerou tanto que eu fui pro hospital, cheguei lá. Eles fizeram todo o exame. Não deu nada. Não deu nada, pastor Esté. E aí foi aonde eu lembro também que eu fui para Bahia para tentar... Voltei para Jacobina, para casa de um irmão meu, para tentar mudar... curar essa depressão. E lá, uma vez eu tentei me matar. Eu estava em cima de uma ponte e aí eu queria me jogar de lá. E quando eu dei por mim, eu estava dentro da igreja, um monte de gente orando por mim, expulsando, né? Porque na verdade o inimigo tinha manifestado no meu corpo ali. Na ponte, alguém te pegou e te levou para a igreja? Você acha que foi isso? Deus, pastor Esté. Porque eu não lembro como que eu cheguei ali. Diante de Deus, eu não lembro como eu cheguei naquela igreja. Não lembro. E quando eu dei por mim, eu estava dentro daquela igreja de joelho e o pessoal orando por mim, expulsando, né? Porque na verdade o inimigo tinha manifestado ali. E quando eu voltei ainda aquele processo, porque é um processo muito grande, né? Quando você está assim com depressão, eu não conhecia Jesus.
Eu lembro que eu tomava vários remédios. Era remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para ficar, né? Era muito remédio. E eu fazia tratamento no Hospital HPAP, lá em Taguatinga, em Brasília. E eu lembro que um dia eu não dormia à noite. Eu ficava a noite toda zanzando dentro de casa. Noite toda andando dentro de casa. Quem tem depressão sabe que realmente é terrível. E aí, à noite, eu mudando de canal. Aí chegou naquele programa R.R. Soares, né? Que passa na madrugada. E aquele homem, Pastor Esté, começou a contar toda a minha história. Pastor Esté, ninguém foi na minha casa dizer Jesus transforma, Jesus liberta, Jesus faz uma obra. Ninguém foi na minha casa, ninguém evangelizou para mim, ninguém falou de Jesus para mim. Através de uma televisão, o Senhor usou aquele homem e ele começou a contar a minha história. E eu falei assim, esse homem está contando a minha história. Eu fiquei assim, admirada, né? E eu falei, gente, como pode? E ele contava detalhes. Ele falava, você que tá com depressão, você tá no fundo do poço. E eu falei, meu Deus, esse homem tá falando de mim. Então eu regalei meu olho e falei, gente, como pode? E ali eu falei bem assim, eu vou na igreja de crente. Eu vou na igreja de crente. E essa era a madrugada, né? E eu ansiosa pra ir na igreja de crente. Quando amanheceu o dia, não tem igreja, né? Aberta, não tem culto aberto. E pra ter culto pra gente ir. E aí, quando foi à noite, eu fui. E eu lembro até hoje, quando eu cheguei na igreja, sabe, assim, o culto tava uma benção. Quando eu pisei a planta dos meus pés na igreja, veio uma mulher de cima do altar cheia de Deus. E ela veio sapateando, sentindo a graça de Deus. E ela colocou a mão na minha cabeça. E ela falou assim, hoje eu tô desfazendo uma obra de macumba que fizeram pra você. Ou pra você morrer, ou pra você ficar louca. Eu vejo o seu cérebro é como se tivesse num crânio, né? Um crânio humano e seu nome dentro desse crânio humano. E pra você ficar louca. Realmente, eu tava num ponto de ficar louca. Daí a gente dá pra ver, né, Pastor Esté, que as trevas são terríveis, né? Então eu fui vítima de uma obra de macumba. E por eu dar muita legalidade pro inimigo, ele teve êxito na minha vida, né? E queria me destruir. E ali eu não vi mais nada, né? E ali novamente o inimigo manifestou no meu corpo. E eu passei ali de trabalho de libertação mesmo, foi 3 meses, Pastor Esté, manifestando demônio, de tarde, de dia, de noite. Nossa. Eu ouvisse uma oração do Davi Miranda no rádio, se eu estivesse limpando a casa, o inimigo queria manifestar no meu corpo. Eu já sentia, porque eu sentia. Então, meu corpo já começava a tremer, uma coisa ruim. E eu falava, meu Deus, vai manifestar. E eu corria e me ajoelhava no pé da minha cama. Sempre era assim. E aí, como que eu aceitei Jesus? Então, eu ouvi ali tudo. E quando eu comecei a ir aos cultos, eu falei pra Deus. E aí, eu vi o povo falando em mistério, rodando, né? E aí, na macumba também tinha aquilo, mas só que era diferente, né? Lá na igreja eu senti uma paz muito grande, algo diferente. É muito diferente. Aquilo que é de Deus é diferente. E ali eu falei bem assim, meu Deus, se o Senhor me curar dessa depressão, se o Senhor me curar e me libertar, me transformar, eu vou ser crente doido igual esse povo aí. Eu prometo, Senhor, que eu vou ser crente igual esse povo doido aí, que esse crente doido aí que roda, que fala mistério. E aí, quando eu cheguei em casa, Pastor Esté, eu peguei aquele monte de remédio que eu tinha de depressão e joguei aqueles remédios tudo fora. Eu falei, a partir de hoje eu quero Jesus. Jesus vai ser na minha vida. E eu comecei a ir mesmo para a igreja. Eu ia de tarde, de noite, eu lia a Bíblia, eu subia monte, eu jejuava. Sabe como eu esqueci tudo porque eu queria a presença de Deus. E como eu estava mudando as minhas roupas, eu ganhei uma saia. E essa saia eu lavava e vestia todos os dias e ia com ela para o culto. Tinha dia, Pastor Esté, eu passei uma luta tão grande financeiramente. Assim também que eu aceitei Jesus, que meus filhos eram pequenos e ele usava fraldas, né? E eu pegava aquelas fraldas que eram usadas à noite e colocava para estender, para usar de noite para ir pro culto. E aí eu lembro o tempo da poeirona, sabia o tempo da poeirona? E pegava lá, falei, mas pro culto não deixo de ir não. E era com um no colo, eu tô aqui no braço. Quero dizer para alguém que tá em casa, né? Nada impede de você servir a Deus. Porque tem gente que põe impedimento no marido, que não é crente, no filho que diz que não dá conta. Nada impede. Eu com 2 meninos pequenos no colo, arrastando, né? Passando essa luta toda, mas eu tava na casa do Senhor, servindo ao Senhor. E aí, com trabalho de libertação, foi indo, aí Deus levantou um grupo de jovens na igreja.
E eles começaram a fazer uma campanha em cima do monte. E eu falei assim, eu vou também. Onde falasse que tinha oração, eu tava junto. Era 3 horas da tarde, era de madrugada, eu tava junto. Porque eu tinha uma sede de me libertar. Porque eu tinha muita vontade de me libertar. Porque eu sentia o inimigo mesmo na minha vida. E aí os jovens fizeram 7 dias. E no último dia, que eles iam encerrar, eu falei, Senhor, eu queria tanto que demorasse mais um pouco, porque eu não fui liberta ainda. Aí eu falei só com Deus. E Deus usou o pastor e falou assim, Deus mandou falar que não é para encerrar essa campanha agora. Que é para levantar mais 7 dias. Olha. Porque Deus vai fazer algo aqui ainda. Ai, meu Deus, eu fiquei feliz. Aí, quando subiram mais 7 dias. Quando foi no 8º dia, eu levei um lençol da minha mãe, né? Porque no monte, né? Pra botar lá pra... E aí o pastor falou assim, me dá aqui esse lençol. Porque hoje vai acontecer um mistério aqui em cima desse monte. E eu falei, ai meu Deus. E aí ele pegou o lençol, botou assim em cima do monte, né? Oraram sobre o lençol. É mistério de Deus, né, pastora? Mistério. Tem gente que não acredita, mas Deus, ele trabalha como ele quer, né? Quando Deus usa aquele profeta que vai na casa da sunamita, né? Que sobe em cima daquela criança, coloca a boca dele na boca da criança, né? Os olhos dele no olho da criança, a criança volta à vida. É mistério de Deus. Mistério. Então tem coisa que a gente nunca vamos entender. E aí ele espalhou lá e falou assim, sobe aí, Graça, nesse lençol. Porque hoje Deus vai fazer algo sobre a sua vida. E eu lembro que todas as vezes eu manifestava em cima, né? O inimigo manifestava no meu corpo ali no monte. E quando eu subi em cima daquele lençol, que eles começaram a fazer aquele clamorzão, que era muito jovens, né? Pastora, parece que desceu algo do céu, assim, tão surreal. E eu senti tomar o meu corpo, assim, que eu fiquei impactada. E eu comecei a dar tanta glória, 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 glória. E daqui a pouco fui batizada, né? Cheia de Deus. E comecei a sentir a graça de Deus e aquele clamor. E aquele ambiente tomou ali, a presença de Deus tomou aquele ambiente. Eu saí daquele monte ali, parecia que eu tava sonhando, tava igual aquele povo, né, como que sonha. E falando de mistério, e fiquei a noite, assim, falando com Deus, né? Eu acho que eu te entendo, eu vou te cortar aqui um pouquinho, o povo fica meio bravo quando eu corto. Pode falar. Porque assim, tem algumas pessoas que passam por um processo de libertação. Você ficou envolvida em muitas áreas, como se diz, no mundo espiritual, né? Você cresceu numa outra religião, você era violenta. Então, assim, não era um demônio, era legiões, né, que habitavam o seu corpo. E aí eu imagino que o processo de libertação, às vezes, para você era meio frustrante, né? Tipo assim, você sentia a presença de Deus, aí chegava lá, manifestação. Você sentia a presença de Deus, aí chegava lá, caía de novo. Então, tem pessoas que às vezes estão assistindo isso, que estão passando um processo de libertação e estão cansada disso, né? De sempre cair, de sempre ter manifestação. Às vezes a pessoa fica com vergonha, não quer mais voltar na igreja. E você sentia isso, você queria sentir a presença de Deus, você queria essa libertação. Era isso, é o que eu tô entendendo de você. Isso mesmo. E outra coisa, pastora, tem um pastor amigo meu, né, chamado Odilon, que ele me ajudou muito em trabalho de libertação. Eu entrava lá na casa dele 10 da noite, saí de lá 3 horas da manhã. 3 horas da madrugada, né? É isso mesmo, 3 horas da madrugada. Porque era legiões, igual a senhora falou. Entrava um e saía outro, entrava um e saía outro. Então era muito demônio. E como que eu venci? Né? Rejeitando tudo que era do mundo. Rejeitei tudo que era do mundo, jejuando e orando, porque tem caça de demônio que é só com jejum e oração, né? E eu quis, e não desisti, né? Não desisti. E ali eu desci daquele monte, para a glória de Deus, passei a noite ali, sentindo a graça de Deus. Pastora, eu sentia dores de cabeça que eu queria sair correndo louca no meio da rua. E quando aconteceu isso lá em cima do monte, nunca mais eu senti uma dor de cabeça. Acho que o diabo fazia de tudo pra você não ir pra igreja, né? Era. Pra me enlouquecer, né? Na verdade, o objetivo do inimigo era me enlouquecer. Me enlouquecer ou me matar, né? E aí eu lembro que... Aí eu continuei orando e buscando. Aí eu lembro que tinha umas irmãzinhas que oravam 3 horas da tarde, né? Aquele solzão quente. E aí eu orando, e aí Deus me tocou em línguas, né? E eu falava em línguas. E aí quando vinha, eu falava assim, deve ser língua do diabo. Porque as pessoas dizem que o diabo fala em línguas. Então eu não vou falar, não. Interessante. Aí eu falei, eu não vou falar essas línguas, porque todo mundo diz que o diabo fala em línguas. Então, quando vinha, eu prendia. E aí eu não cheguei a falar pra ninguém. Porque eu tava saindo de trabalho de libertação, né? Até você se assustava, mas já tô falando em línguas? Isso, e aí eu lembro que eu fui pra essa oração 3 horas da tarde, quando eu cheguei lá, e sempre orava, né, pelas irmãs. Aí na minha vez, eu fiquei de joelho no meio das irmãs, e elas levantaram a mão, e elas começaram a orar por mim.
E aí Deus tomou uma irmã que não sabia de nada. Deus é maravilhoso. Nós estava vindo ali falando como Deus é lindo, né? E ela começou a orar por mim. Ela falou assim: por que você não fala as línguas que eu te dei? Oh. Por que você pensa que é do adversário? Não é do adversário. Quem te deu essas línguas foi eu. Fala, porque sou eu que falo na tua boca. E aí eu sinto que chega a graça de Deus de falar. E ali eu disparei, comecei a falar em mistério. E ali tive a confirmação que realmente era Deus, né? Mas realmente a gente tem que ter esse cuidado, né, pastor Esther? É interessante você, porque tem gente que não tem, né? Isso. E a gente estamos vivendo um cenário que o inimigo tem trabalhado muito, né? Com a obra de engano dentro das igrejas, infelizmente, né? É real. Então eu tive esse cuidado de poxa, será que é do inimigo? Então Deus usou alguém que não me conhecia, não sabia, e falou: por que você não fala que eu que te dei? Aí pronto, aí a partir desse dia deixei Deus me usar. Que lindo. E Deus fez uma obra, né, na minha vida, para a glória de Deus, me libertou, né? Continue firme. Só que aí quando eu estava ainda na igreja, eu ainda estava com aquele companheiro. E pastor Esther, eu queria aquele companheiro de qualquer jeito. E eu orava, eu subia monte, e era com uma fotinha dele no joelho. Nossa. No óleo ungido, no monte. E ele no crime ainda. E ele preso, porque quando ele estava comigo, ele foi preso 22 vezes, né? Então, o máximo que ele ficava na rua era 6 meses. O resto era tudo preso, né? E aí, eu lembro que eu orando por ele, e meu pai ficou doente, né? Meu pai ficou doente, ficou internado no hospital, e eu fui ficar com meu pai. E aí, apareceu um rapaz, que ele estava todo de branco. Nessa época, eu não sabia ainda direito, mas estava escrito capelão. Né, na camisa dele. E aí ele foi no leito que meu pai estava, eu estava sentada. E ele olhou para mim e falou assim: levanta tuas mãos. Aí eu pensei que ele ia falar algo do meu pai, né? Esperançoso. Eu falei: deve ser algo do meu pai. Eu levantei as mãos. Ele falou assim: Deus manda te falar que se você insistir com esse homem, você vai chorar lágrima de sangue. Nossa. Aí eu falei assim: ai meu Deus. Eu fiquei toda desmoronada, né? Porque eu amava e queria aquele homem de qualquer jeito. E eu falei: nossa. Aí ele só entregou isso e ele repetiu novamente. Ele falou: se você insistir com esse homem, você vai chorar lágrima de sangue. Esse homem não é pra você. E tem gente que fala que Deus ainda não fala essas coisas. Não, né? e esse capelão a gente conhecia, né? Não sabia nada da sua história. Nada. E aí, quando ele saiu, eu falei: ai, Senhor, se é o Senhor, fala comigo. E abri a Bíblia. Porque quando é na vida sentimental, a gente... E outra coisa, a gente quer porque quer, né? A gente não quer ouvir a voz de Deus. E aí, quando eu abri a Bíblia, estava escrito assim: não ficará pedra sobre pedra que Deus não derribará. Eu creio que Deus estava dizendo assim: vai se cumprir. Vai se cumprir, né? E eu falei: eita, meu Deus. Aí pronto, saí dali, tá bom. E nessa época ele estava preso na Papuda. E ele pegou e fugiu da cadeia mais segura de Brasília. Da Papuda. Ele disse que fez uma aliança com Deus, que se Deus permitisse ele sair daquela cadeia, sem nenhum policial ver, que ele ia ser crente junto comigo. Aí eu falei: pronto, chegou a vitória. Isso, depois que Deus falou. Depois que Deus falou, pastor Esther. Essa história. O inimigo é sujo, né? Quer nos enganar de qualquer jeito. E quando ele chegou lá, eu falei: uai, você já... como assim? Aí ele: eu fiz uma aliança com Deus, nós vamos embora pra Bahia, eu vou ser crente junto com você. Eu falei: pronto, a vitória chegou, gente. E aí Deus levou uma pastora lá em casa. Eu com tudo pronto. A pastora falou assim: missionária, Deus manda dizer pra você que não é pra você ir. Deus não tá nesse negócio de você ir embora daqui. Eu falei: mas ele é meu marido, eu orei tanto por isso, Deus libertou ele, Deus, né, fez a obra. E eu aprendo, pastor Esther, que Deus não faz a obra se a pessoa não dá lugar. Né? Ele conhece, quem conhece o coração do homem é Deus. Né? Ele sabe, é por isso que fala, né, que muitos adoram o Senhor com os lábios, mas o seu coração tá longe. E esse era ele, né? Da boca pra fora, tava crente. Fui embora, pastor Esther. Você foi? Fui embora. Desobedeci a Deus. Fui embora. E quando eu cheguei lá, pastor Esther, esse homem ficou bonzinho. Não, antes, quando eu cheguei lá, eu cheguei na madrugada, ele já tinha vindo em Brasília pegar um carro roubado. E quando foi de manhã, já chegou com a caminhonete roubada. E ele falou assim: é o último roubo, porque eu vou ser crente junto com você. Eu falei: então tá bom, é o último roubo, né? Tá. E ali ele vendeu aquela caminhonete, nós compramos as nossas coisas, né? Tudo amaldiçoado, né? Como é que pode? E ali tá bom, e ali eu fui pra igreja com ele, e Deus me deu um sonho, pastor Esther, que algo passava em cima de mim e eu morria na hora.
E a minha alma era tirada do meu corpo. E eu chegava em um lugar assim que era muito amplo, muito, muito verde, um lugar muito, muito lindo. E eu não lembrava nem dos meus filhos, não lembrava, mas o gozo de estar naquele lugar era muito bom. E uma voz falou comigo assim: volta, você não terminou. E eu falei: não, não vou voltar, que tá tão bom. E aquela voz falou novamente: volta, você não terminou. E eu falei: não quero, eu não queria voltar daquele lugar. E quando eu via a minha alma, eu via o meu corpo no chão. E meu corpo estava todo ensanguentado e com a roupa toda rasgada. E eu via a minha alma entrando no meu corpo, nesse sonho que eu tive. E aí eu levantava e eu saía correndo, pedindo um socorro e ninguém me ajudava. Ninguém me ajudava. E aí eu acordei. Quando eu acordei, você sabe, pastor Esté, quando não é um sonho. E meu coração começou a acelerar muito forte. Eu falei assim: eita, meu Deus, o que é isso? Aí eu já desci orando, né? Desci da cama orando. E eu escutei a voz de Deus dizendo assim: você vai passar no vale da sombra da morte. Eu falei: ai, meu pai. E aí levantei e tudo. Aquele dia foi um dia muito assim que eu fiquei pensativa naquilo. Fui no culto à noite, era uma festividade. Eu lembro que o cuidado de Deus sempre foi lindo na minha vida. Eu lembro que o pregador, a igreja estava cheia, era uma festividade. E Deus mandou o pregador mandar eu ficar de pé. Aí olhou para mim e disse assim: Deus manda dizer que tá fechando a sua sepultura hoje. E eu falei: amém. Recebi aquela palavra, fui embora para casa. Quando foi no outro culto, era outro pregador. E aí ele olhou para mim e falou assim: Deus tá fechando uma sepultura na sua vida. Algo ia acontecer. Porque aquilo que era de Deus, ele confirma. Ele confirma várias vezes, né? Uhum. E ali, tá bom. Isso foi no meio da semana. Quando foi final de semana, esse homem sumiu. Né? Esse homem que tava bonzinho na igreja, agora já não tava mais. E esse homem sumiu. E aí, quando foi tarde da noite, eu falei assim: eu vou ver onde é que ele tá. E fui na casa da mãe dele. E quando eu fui pra casa da mãe dele, quando eu cheguei lá, ele tava com uma mulher lá na frente, né? Mó coisa. E eu só falei assim: quer dizer que você me traz de Brasília pra fazer isso comigo? Esse homem, pastor Esté, me espancou. Esse homem me bateu tanto, tanto, tanto. Eu tô contando isso aqui pra você ver o tanto que a desobediência, ela é terrível. Porque Deus falou que não era pra mim. Uhum. Deus falou que eu ia chorar lágrima de sangue. Ele me espancou, ele me bateu tanto, pastor Esté, que deu hemorragia no olho esquerdo. Rachou o osso do meu rosto. Traumatismo facial. E eu deu febre altíssima na hora. E eu sangrei por todo lado. E aí o que aconteceu? Eu só chorava sangue. O meu choro era de sangue, deu hemorragia no meu olho. Né? Então, quando eu chorava, só saía sangue. E o que o profeta falou? O que o profeta falou. E eu lembro que ele só me soltou, ele me murrando muito, ele só me soltou porque a mãe dele veio e eu gritei: o sangue de Jesus tem poder, mas já estava toda lavada de sangue. E saí correndo, igual o sonho. Quando você falou assim, ela vai sofrer um acidente, eu nem imaginava uma coisa dessa. Sim. E aí eu saía correndo, pedindo ajuda e ninguém me ajudou. Sei que com aquela ânsia de desmaio, sangrando muito. E aí, correndo, cambaleando no meio da rua. Eu lembro que eu entrei numa casa, a mulher disse assim: sai daqui que ele vai te matar agora. E me botou pra fora da casa. E aí eu lembro até hoje, pastor Esté, que ela me jogou pra fora da casa. E ele passou assim e ele não me viu. Eu falei: meu Deus do céu, graças a Deus. Porque se ele tivesse me visto, ele tinha terminado de me matar. Tinha terminado de me matar. E aí passou um rapaz de moto. Eu falei: moço, pelo amor de Deus, me ajuda, eu vou morrer, vou morrer. Ele viu que eu tava toda ensanguentada, me botou nessa moto, me levou lá nessa... 3 meses, né? Eu não conhecia ninguém na cidade, que eu tava nessa cidade. Me colocou lá numa viatura lá que tinha no meio da praça. Essa viatura rodou a cidade todinha ainda atrás dele. Eu sangrando pra todo lado. E aí depois me levou para o hospital. E quando chegou lá, né, já foi aquele medicamento todo, porque deu febre altíssima na hora e tudo. Eu fiquei 4 dias internada no hospital. 4 dias, pastor Esté, sem conhecer ninguém na cidade. 4 dias, desce a minha regra de mulher. Meu Deus. 4 dias sem trocar de roupa. Meu Deus. E aí eu me desesperei. Eu botei meu joelho no chão. Eu lembro que tinha camas, né? Tinha pessoas lá no leito. Acho que tinha umas 3 camas, pessoas já doentes lá. E eu tava junto com elas e eu botei meu joelho no chão. E quando eu botei meu joelho no chão, eu falei: Deus, se tu tem amor à minha vida, se tu tem um plano na minha vida, levanta alguém para cuidar de mim. Senhor, eu tô tão sozinha nessa cidade, eu não tenho ninguém. Ô, Senhor, sabe aquela oração que você faz dentro da sua alma? Quando eu levantei do leito, que eu sentei na cama, que eu olhei na porta, vi uma mulher
Uma mulher bem bonita, pastora Esther. Uma mulher com cabelão, assim, com uma pasta na mão. Você sabe que a mulher não é da terra. E a mulher chegou perto de mim e falou assim, você é a Graça? Eu falei, sou. Ele, a partir de hoje, Graça, eu tô cuidando de você. Aí chamou os médicos e falou assim, olha, aqui tá, aí deu o cartão dela pros médicos e falou assim, olha, quando ela sair daqui, me chama, porque eu vou tirar ela daqui, vou levar ela pro hotel, eu vou entrar em contato com a família dela e a partir de hoje eu tô cuidando dela. Que coisa linda. Eu falei assim, meu Deus, eu fiquei tão assim extasiada que eu nem... E ali, todo dia ela ia me ver. E aí ela ia lá me ver, e quando eu recebi alta, aí ela foi me buscar. Pastora, esse é o carro da mulher, não é um carro da terra. E aí eu entrei naquele carro com a sacolinha na mão, sabe? Eu entrei naquele carro, ela me levou pro hotel, pagou todos os meus medicamentos. E eu fiquei naquele hotel, ela entrou em contato com a minha família. Ela foi lá buscar meus 2 filhos, né? Que tava nessa tribulação toda, eu tava na casa da avó. Pegou os meus 2 filhos, levou pro hotel. E quando eu estava naquele hotel que minha irmã chegou, aí eu chamei a dona do hotel, falei assim, moça, chama pra mim aquela mulher que me colocou aqui. Ela olhou pra mim, deu uma risada, ela falou, que mulher? Eu falei, a mulher que me colocou aqui. Ela falou assim, você tá doida? Não tem mulher nenhuma. Eu falei, tem sim. Tem uma mulher que me colocou aqui. Ela falou assim, não tem. Não tem mulher alguma. E ela começou a rir. Eu falei, moça, aquela moça bonita do cabelão. E eu falei, moça, e as contas? Ela falou assim, tá paga. Eu falei, então, e a mulher? Ela, não tem mulher. Você tá doida. E ela virou as costas pra mim e saiu. Né? E ali minha irmã chegou. E hoje eu entendo nitidamente que foi um anjo do Senhor. Que o Senhor colocou pra cuidar de mim. E aí minha irmã... Desculpa, pastora Esther. É porque realmente foi algo muito forte que aconteceu na minha vida que eu nunca esqueço. E ali minha irmã chegou ali, me pegou ali, me levou novamente, eu com a cara toda quebrada. Pastor Celso, sou pretinha, né? Ficou um roxo tão feio na minha cara que quem me conhece sabe, vai lembrar dessa história eu contando. E quando eu cheguei em casa, a minha mãe chorou, né? Que me viu com a cara toda quebrada. E aí eu decidi, eu falei, a partir de hoje eu não quero mais esse homem. A partir de hoje eu não quero mais esse homem. E ele ainda foi atrás de mim, pastor Esther. E ele foi lá. E aí quando ele chegou lá, ele falou assim, o que aconteceu? Eu falei, não, deixa ele entrar. Né? Minha família não queria deixar, eu falei, pode deixar ele entrar. Eu falei, a partir de hoje eu te libero no reino espiritual. Eu libero você, eu te perdoo no reino espiritual. Porque eu vou viver a minha vida. E a partir de hoje eu não quero mais nada com você. E aí, a partir daquele dia também, graças a Deus, sabe? Não teve mais nada. Comecei a ir pra igreja, queria botar uma maquiagemzinha que Jesus falou assim, não, você vai com a cara desse jeito. Pra mostrar a desobediência. E eu ia com a cara toda roxa pra igreja. Nossa. E aí eu lembro que Deus foi trabalhando na minha vida e... Eu sempre fui determinada assim na obra do Senhor, sempre gostei de estar envolvida, eu congreguei 16 anos numa mesma igreja, né, Igreja Visão Missionária, e eu sempre fui da libertação, do culto de libertação, né, e ali eu voltei para essa igreja, comecei a fazer meus trabalhos e foquei muito no Senhor. E aí eu ministro muito, né, para a glória de Deus. Hoje, para a glória de Deus, a gente viaja ministro muito para a glória do Senhor. E toda vez que eu ia ministrar, Deus usava alguém e falava assim, Deus vai te dar um esposo, que vai andar lado a lado com você, que vai ser uma bênção de Deus na sua vida. E eu falava, meu Deus, como vai ser isso? E sem contar, pastor Esther, que eu casei com esse homem no papel. Eu casei com ele porque quando eu fui servir ao Senhor, a gente sem sabedoria, falaram, casa porque você está na prostituição. Então você tem que casar. E quando eu fui casar com ele, pastor Esther, eu fui casar no carro roubado. Você acredita? E na igreja? Não, lá no cartório. Não, entendi. Mas assim, na época você já era crente. Sim, mas eu casei por causa disso. Porque eu era crente, eu queria fazer a obra de Deus. É isso que eu digo. Mas essa falta de conexão. Ah, isso aqui tá certo, isso aqui tudo bem. De ensino, na verdade. É uma falta de ensino. Porque a pessoa que tava vendo que o cara tava num roubo, né? Numa vida toda torta, aí vai mandar eu casar. Uma pessoa que entrou agora na igreja. Então, eu empolgada, né? Não sabia de nada, casei, né? Casei. E ali casei. E aí, depois dessa luta toda, né? O Senhor foi trabalhando na minha vida. E aí, Deus falando que ia me dar um esposo, que ia andar lado a lado comigo. E eu lembro que eu tava
numa vigília, sofrendo, com 2 menininhos pequenos, passando tanta fome, necessidade, mas estava firme com Jesus. Largar o Jesus por nada. Eu lembro que chegou um mês que eu comia cuscuz de tarde, de dia e de noite, com o menino. O cuscuz salva a gente, né? O cuscuz é tapioca. Oh, meu Deus. Quer biscoito, mãe? Tem cuscuz. Quer almoço? Tem cuscuz. Os bichinhos estavam parecendo um milho ambulante. E ali, eu lembro que eu estava numa vigília. E ali, meu esposo estava lá, todo bonitão. Meu esposo é bonito, viu, pastor? Eu acho que eu não vi ele ainda, não. Eu fui lá te deixar um dia, mas não vi ele ainda, não. Vou te mostrar, vou te mandar. E ali, ele estava lá filmando, né? Que ele fazia filmagem sobre os eventos da igreja. Ele estava todo de terno, todo arrumado, filmando. Ele era o único homem da igreja dele, né? As irmãs eram tudo doidas dele. E ela chegou roubando o coração. Cheguei, Jesus me deu ele de presente. Jesus faz essas coisas. E aí, quando eu olhei ele, eu falei, Jesus? Que varão é esse? Eu não tô procurando, não. Mas se o Senhor quiser me dar, eu quero. Eu falei dessa forma com Jesus. E ali a gente tinha um amigo em comum. E ali eu falei pra ele assim, vou arrumar uma irmã da minha igreja pra você. Olha. E ali acabou, pastor Esté, que nessa conversa a irmã era eu. E ali eu lembro que a gente começou a conversar e tudo, mas eu tinha muita responsabilidade na igreja. E aí eu chamei ele pra conversar, eu falei assim, olha, o que você quer mesmo comigo? Ele falou assim, olha, eu quero namorar, noivar e casar. Aí eu falei, se você quer isso mesmo, se é de Deus mesmo, tu vai pedir meu pastor. E na época era 2. Eu sei que esse homem, ele é branco, né? Ele ficou verde, azul, amarelo. Mas ele foi lá, pediu para meus pastores. E quando a gente foi casar, a pastora Esté Deus providenciou tudo. Eu ganhei tudo. Ganhei a decoração, ganhei a janta, ganhei bolo, ganhei tudo para a glória de Deus. E a gente não tinha nada. E Deus preparou o melhor. E para a glória de Deus, tem 13 anos, né? Que nós somos casados hoje. Tem mais 3 meninos, igual eu falei, né? Temos 5, 2 meu e 3 que é nosso. E estamos aí na obra do Senhor. Deus mudou a minha história, mudou meu cativeiro, né? E hoje eu louvo a Deus por tudo que Deus tem feito, né? Hoje eu ajudo mulheres que estão em situações que eu passei, que foi agredidas. A gente sempre ajuda com palavras, com orações. E essa é a graça, que passou todo esse processo, mas está aqui de pé e glorificando a Deus por tudo que Deus fez, né? Então eu posso dizer que Deus me tirou do roubo, Deus me tirou da prostituição, das drogas, né? Deus me livrou. E assim como Deus fez na minha vida, pode fazer na vida de quem está em casa. Deus pode salvar, libertar. Não desista. Não desista desse teu parente que está nas drogas, na prostituição, no roubo, no vício, na favela. O Senhor pode entrar lá com a mão dele forte e arrancar, como ele fez com a minha vida. E o interessante é que ninguém pregou para mim, igual eu falei. O próprio Deus foi lá e me salvou, né? E ele tem cumprido todas as promessas, né? Está aqui é uma promessa de Deus, né? Louva a Deus por estar aqui, pastor Esté. Como que tá a sua família hoje, Graça? Você já conseguiu... Tem pessoas ainda ali que precisam de salvação? Então, a minha mãe morreu, aceitou Jesus. Minha mãe aceitou Jesus. Minha mãe, eu pregava muito para minha mãe. Então, minha mãe teve um câncer de garganta e quando ela estava no leito, ela falou assim, eu quero aceitar esse teu Jesus. Ela falava assim, eu não vou aceitar Jesus porque se eu aceitar, minha mãe de Santos aceitou Jesus e morreu. Falei, mas ela foi pra glória, minha mãe. E ela falou bem assim, pois eu quero esse Jesus. Teve um dia que ela mesma pediu, ela estava no leito e eu chamei uma missionária amiga minha, a missionária Raquel, e ela foi lá, orou por ela, fez a confissão e com pouco tempo Deus levou. Tinha parentes meus que me chamavam de doida quando eu era crente, né? Tá doida agora, tá fanático. O pastor fez uma lavagem cerebral na cabeça dela. Eu falei, não foi pastor, foi Jesus de Nazaré. Lavou só a cabeça, não, lavou o corpo todinho. E aí tem uns junto comigo, né? Tem primas minhas que são crentes hoje em dia, né? Tem muita gente hoje da minha família crente, para a glória de Deus. Né? Meu pai também no leito aceitou Jesus, né? Deus levou também Cristo Jesus. Então Deus começou a trabalhar no meio da minha família e tem trabalhado, né? Para a glória de Deus. Amém. Qual que é o seu maior desafio hoje com o seu trabalho para mulheres? Meu maior desafio é elas ter a confiança que um dia foi quebrada. Porque tem muita mulher ferida. Então, assim, ela teve uma amizade e aquela amizade o traiu e elas não conseguem mais voltar para o ciclo de amizade. São mulheres feridas que não conseguem mais viver
uma nova amizade. E eu costumo falar que tem sim. Quando você é curada, Deus coloca pessoas assim nas nossas vidas que sim, pode ser amigas verdadeiras e fiéis. Eu sempre bato em cima disso. Deus sempre levanta uma Ruth, uma Noemi, né? Para andar junto, lado a lado e fiel. Porque nós vivemos um cenário de muita falsidade, de mentira. Né? A gente tem que falar a verdade, né? Mas Deus sempre levanta alguém verdadeiro para nos dar um ombro, para nos dar atenção, né? Prova viva é as irmãs que andam comigo. Essas são companheiras. Então, Deus sempre levanta. E acreditar, né? Que se você for frustrada de alguma maneira, Deus é poderoso para curar, restaurar e te apresentar pessoas do bem. Né? Essa é a dificuldade, às vezes, que a pessoa não quer acreditar mais na outra, né? E eu falo, Jesus transforma e liberta e traz pessoas para o nosso lado que é verdadeiras. Né? Amém. É isso. E sobre relacionamento, tem muitas mulheres que estão em relacionamentos abusivos, estão numa dependência emocional. E a gente tem sempre aquela questão, fala de relacionamento, de casamento, eu acho que assim, é uma coisa tão difícil, porque com cada um é de um jeito, né? Com cada um, às vezes Deus vai trabalhar naquele marido, às vezes Deus fala assim, não é isso que eu tenho para você. Então, o que você tem de dizer para mulheres que estão assistindo, que estão, tipo assim, sem saber o que fazer, sem direção? Olha, pastora Esther, eu sou bem clara em relação à violência, né? Dentro de casa, larga, minha filha, chama a polícia. Chama a polícia e vai embora, né? Porque tem mulheres que vão aguentando isso porque é serva de Deus. Ah, mas eu tenho que aguentar porque Deus tem um plano, Deus... Não, Deus, igual eu falei, Deus só muda se a pessoa der lugar. Se a pessoa abrir o espaço, Deus não invade. A Bíblia diz que Deus não invade, né? Ele está à porta batendo. Então, se houve violência, vai embora. Mas se é uma pessoa que está ali, está no vício, mas você sabe que Deus tem uma obra, porque o Espírito Santo testifica, né? Vai falando, vai... Então, insiste, ora, que Deus vai fazer uma obra, né? Mas se tiver violência, vai embora, minha filha. A gente tem um testemunho aqui meio polêmico, eu não sei se o pessoal de casa já viu, se você já ouviu o testemunho da pastora Rosa. Ela foi uma pastora que passou por violência dentro de casa. E ela decidiu que ela queria orar e que ela queria pagar o preço. E assim, mesmo passando por isso. E Deus fez a obra, só que também Deus salvou e levou. Eu acho assim, eu acredito que Deus fez a obra por causa da insistência dela e do amor dela. Isso. Mas ela não permaneceu com ele, porque Deus levou. Tá vendo? Deus salvou ele e levou, né? Porque tem gente que, se Deus não levar, não muda, né? Não muda. Tem que Deus salva e já leva, porque a pessoa tem essa dificuldade de mudar. Isso. E aí tem gente que decide pagar o preço e o preço é alto, né? Mas eu digo assim para mulheres que estão em relacionamento abusivo, que lembrar que ela é princesa do Senhor. Ela é escolhida do Pai. Deus só tem o melhor para as mulheres de Deus, né? Eu só digo que só tem o melhor. Eu mesmo falo, não aceito menos. Eu quero o melhor, né? Que o Senhor tem para me dar e a gente tem que reconhecer isso. E porque tem pessoas que eu sempre falo, né? Acho que a pessoa tem que aprender a ouvir a voz de Deus. Deus falou com você, entendeu? Então tem pessoas que querem decidir por si próprio, então Deus, como se diz, nada é por força nem por violência. E às vezes tem uma polêmica, né? Que o pessoal fala, mas Deus não fala, confirma casamento de ninguém. Mas no meu ele confirmou. Né? Então, quando eu estava orando com esse meu esposo, a gente ficamos 8 meses em oração. E aí eu lembro até hoje que um dia a gente pediu confirmação de Deus e a gente foi para a igreja. Ele estava em um banco, eu estava em outro. Aí a mulher que foi ministrar não sabia de nada, tocou a mão nele e disse assim: eu preparei essa esposa para ti. Vou eu fazer, né? Eu que uni. Então, assim, ele mesmo ficou assim, né? Falei, então Deus faz. Eu creio que Deus vê o desejo do nosso coração, a nossa alma, né? E meu esposo é uma bênção de Deus na minha vida, graças a Deus. Então Deus, ele fala, sim, ele fala. Eu bato a tecla e falo, tenho muita experiência com Deus, né? Deus tem falado e tem cumprido. E eu louvo a Deus por tudo que ele tem feito na minha vida. Só gratidão. Amém. Glória a Deus. Gente, eu não sei nem quanto já foi gravado, mas sua história foi linda. Tem alguma experiência assim, que você viveu no seu chamado, no seu ministério, nesse trabalho com mulheres, que você gostaria de compartilhar algo que aconteceu? Ai, pastor Esther, são tanta coisa, não é? Ainda pra puxar. Agora, recente, nós tivemos um bebezinho que estava com bronquiolite, entubado, recém-nascido. Ele foi entubado e desentubado umas 4 vezes.
né? E a gente movimentamos as mulheres, né? E a mãezinha muito desesperada, ela vai ouvir esse testemunho, ela vai lembrar. E a gente começamos a entrar em guerra. E nós abrimos uma campanha pelas crianças. E aí não só aquela criancinha saiu da UTI, como já está em casa, para a glória de Deus, Aleluia. como outras crianças também. Então a gente tem mulheres que entrou com depressão no grupo das Mulheres Sábias e hoje estão curadas, dando testemunho que foi curada, para a glória de Glória a Deus. Deus. Né? Então são muitos. Vocês têm um grupo no WhatsApp? Temos grupo no WhatsApp. Que as pessoas vão querer saber. Ixi, eu já tô com meu Instagram lotado, gente mandando o número para entrar. Então vamos ser todo mundo bem-vindo, bora. Vocês fazem campanhas regularmente? Sim, online. Nós fazemos. Tem um estudo para mulheres todo primeiro mês, né? Todo primeiro dia, né, de cada mês. Uhum. A gente tem um estudo para mulheres, falando sobre as mulheres da Bíblia, a gente em ligação. E aí, a partir do dia 2, nós temos 7 dias em campanha. Aí Deus vai direcionando, mas a gente entra um monte de mulher. Que a gente bênção. ora, faz trabalho de libertação ali. Que bênção. E temos consagração segunda, quarta e sexta-feira, em ligação também pela manhã. Então, são mulheres que estão sendo... Tem mulheres que moram né, na roça e elas não têm esse contato com a igreja. E ela diz que lá é a igreja delas. Que né? bênção. E tem lá sempre as intercessoras, né, que sempre é a missionária Francisca, a Rosa e a Jaci, a irmã Thelma, né, a Marlene e a Lara, que são mulheres que estão junto comigo na organização. E a gente faz o encontro oficial, pastor Esté, uma vez no ano, que aí vem mulher de todo lado. E aí é muita mulher, a gente passa o dia todinho adorando ao Senhor. Que bênção. É coisa linda. Que bênção. Convidar a senhora para ir, né? Não, teve uma vez que você marcou o dia e não deu certo. Mas vamos pro oficial, a senhora Amém. vai. É uma vez no ano, é em Brasília, em torno de Brasília? Novembro, vai ser dia 19 de novembro, viu? Já lança o convite para quem quiser estar gente, conosco. Então, não, o pessoal já vai querer participar. Isso. Amém, gente. E a dia senhora 19 de já novembro. tá intimada, ela tá com a Amém. gente. Olha aí, gente. Hoje é domingo, a gente tá gravando esse podcast domingo. Ontem teve congresso de mulheres aqui. E eu falo que domingo pra mim é meio difícil de gravar, porque a chácara é cheia de meninos, cheia de gente correndo, barulho. Mas graças a Deus, tá tudo certo até agora. Você tem suas convidadas ali, né? Deus abençoe a vida de vocês, menina que está aqui participando, filmando tudo. Vai soltar uns stories aí, né? Desde a hora que ela chegou, ela está filmando. Isso. Ela não perde nada. Graça, muito obrigada. Tem mais alguma coisa que você quer compartilhar, que é importante na sua vida, na sua história, que você quer deixar registrado? Não, é isso mesmo, que a gente estamos aí para ajudar. Né? Estamos aí para ajudar. Precisar da missionária Graça, só me chamar, oração, campanha, vambora. Vamos, porque o céu tem mais, né? Amém. E eu tô muito feliz, pastor Esté, que quando eu vim aqui da última vez, que Deus usou essa irmã, né? Eu bati o carro. Verdade, falta essa parte. O que aconteceu? Então, Deus usou ela para mim, né? Eu estava há pouco tempo aqui em Goiânia, passando uma luta. E aí eu vim embora porque eu falei, não, eu vou embora, quero mudar de vida, quero mudar de cidade. E vim embora para Goiânia. E quando eu cheguei aqui, eu passei muita luta, sem conhecer quase ninguém na cidade. Né? E aí eu lembro que eu vim, e aí Deus usou essa irmã para mim e falou para mim, se você acha que tá no estreito, Deus vai te apertar mais. Nossa. Eu falei, meu Deus. Mas Deus vai te apertar mais um pouquinho, ainda vai ficar mais estreito. Mas Deus vai mudar, né, a história. E aí eu bati o carro, quase perdi o carro. Ficou 2 anos o carro no conserto. Nossa. Quase morri, viu? De acidente de carro. Tudo que ela falou aconteceu. Um reboliço. E aí hoje, para a glória de Deus, depois de 2 anos, eu vim buscar meu carro, né, que já tá renovado. Vim buscar meu carro e tô indo. Então agora que você veio pra cá, que você tá vindo buscar esse carro de 2 anos parado? Isso, depois daquela profecia. Ela falou assim pra mim, eu tô indo aí buscar um carro, mas eu não sabia que era 2 anos, gente. Depois que então, daqui, ó, Deus deu a largada da sua prova aqui, tá encerrando sua prova aqui. Isso. Glória a Deus. Eita Deus. Foi por que você acha que Deus fala? Porque às vezes tem gente que às vezes nem é cristã, que vai estar ouvindo esse podcast e falar assim, ai, que Deus é esse, né? Que vem dar uma profecia dessa para alguém. Eu creio, pastor Esté, para tratar do nosso caráter, da nossa personalidade. Porque eu lembro que eu estava com algumas situações e eu falava assim, eu já perdoei fulano. Mas só que quando eu via fulano, eu virava numa rua. E quando eu via fulano no status, eu bloqueava. Mas eu falava, eu já perdoei de boca cheia. E depois dessa situação toda, Deus falou assim, você vai retornar lá. E você vai pedir perdão, porque você não perdoou.
Nossa. Então, depois desse processo, que eu realmente que eu fui liberta, né? O coração duro, né? É o que Deus chega para tratar. Isso. Então, E a gente sabe. Esses processos que Deus permite nas nossas vidas, de dores, é Deus tratando, né? Na nossa vida, na nossa alma. Porque quem nos conhece de verdade é nós mesmos. Porque eu falava, não, já perdoei, gente. Já perdoei, mas não, vamos virar aqui na outra rua. Então, isso não é perdão. Perdão é você ver e você sentir a alegria que você viu a pessoa e você sentir que ela tá prosperando e você sentir felicidade, né? E hoje não. Hoje eu converso com essas pessoas, hoje eu dou risada, né? Então, fui liberta pelo processo que Deus permitiu passar. Então, todo o processo é para uma melhora nas nossas vidas, né? É Amém. isso aí. Amém. Então, aguenta o processo que tá chegando a vitória. Deus não permite nada acontecer simplesmente Sim. por acontecer. Há sempre uma razão e um propósito, né? E sempre nos leva mais para perto de Deus, né? Se não passa esse processo, eu não choro, não chego perto do Senhor Jesus, né? Porque quando passa esse processo, a gente chega mais pertinho de Deus, a gente ouve mais a voz do Senhor, a gente chora mais, se aquebranta mais, né? E é isso. É importante esse processo. Verdade. Dói, mas é importante. Dói mais Sara, né? Dói mais Sara. Glória a Deus. Amém. Então, deixa um recado para quem está em casa, nos assistindo aí. Glória a Deus. Vou deixar uma palavra bem rapidinho, pastor Esther, onde fica que é Jeremias 1, Jeremias 1, né? Capítulo 1, versículo 9, que diz assim, versículo 8 diz assim: não temas diante deles, pois estou contigo para te livrar, declara o Senhor. Então o Senhor estendeu a mão e tocou a boca e me disse: ponho as minhas palavras na tua boca. Então quero dizer para quem está em casa, o Senhor nesse momento, né, ele fala na palavra dele: não temas, o Senhor que te escolheu, que te separou. Levanta, vai nessa tua força, que o Senhor é que te ungiu, né, que te separou. E ele pode sim fazer infinitamente mais do que você pensa ou que imagina. E o melhor de Deus está por vir sobre a tua casa e a tua família. Eu declaro que diante da palavra, né, o Senhor, ele está dizendo para você: não temas, ele está contigo em qualquer situação. E como ele escolheu Jeremias para fazer aquele trabalho lindo, ele escolhe a você que está em casa nesse momento ouvindo esse testemunho. E que o Senhor possa entrar naquilo que você necessita e mudar toda a tua história e a tua família, em nome de Jesus. Ele já te ungiu, então vai. Que o resto ele se responsabiliza. Glória a Deus. Glória a Deus. Você ministra a palavra, né? Prega e canta. Mas me deram ganhei aí um Eu vi um clipe. Presente, eu vi um clipe seu. Mas eu nem sabia que eu cantava e agora canto. Que Já bênção. vamos lá para 16 mil visualizações. Sério? Né? No YouTube, lá no meu canal do YouTube, né? Tem meu canal do YouTube, Missionária Graça Nascimento. E estamos lá para 16, né? Eu vi o clipe e falei, cantar, não sabia que ela cantava. Sim, nem eu, mas Jesus faz isso, né? Que bênção, muito Jesus lindo faz mesmo, isso. que bênção. Estamos aí, então... Jesus, ele faz dessa forma, né, na nossa vida. Que bênção. E eu já ouvi, pastor Esther, uma vez eu recebi um convite para louvar, e uma pessoa falou para mim assim, eu pedi autorização, a pessoa falou assim: o que você vai fazer lá? Você não canta, você não é cantora, você não tem CD gravado, você não tem nada. Aquilo ali jogou um balde de água fria, eu falei: pior, não sou cantora, Misericórdia. Não canto. O que eu vou fazer lá? E aí, hoje em dia, eu vejo meu vídeo, eu falei: gente, não é que eu canto? Gente, não é que eu louvo, não é que tem unção. Faltava você se ver, né? Então, assim, a gente não é aquilo que o povo fala sobre nós. Nós é aquilo que o céu diz sobre nós. Amém. Né? E hoje, para a glória de Deus, o pessoal me manda: nossa, que louvor lindo, falou comigo. Porque esse louvor, ele é do Gerson Rufino, é um cover, mas ele falou muito comigo nos meus momentos de angústia aqui em Goiânia, né? Então eu falei: quando for gravar, vai ser esse aqui. Foi ele, tem tocado muitas vidas para a glória de Deus. Então entra lá e assiste, né, o nosso louvor. Amém. Ó, eu tava aqui pensando, ontem fez 2 anos que você veio pra cá pra contar o testemunho e não deu certo, né? 2 anos. Se passaram 2 anos e hoje você tá aqui contando. Tudo é o tempo de Deus, né? Amém. Coisa Glória linda. a Deus. Aí, eu só tenho que louvar a Deus por esse trabalho lindo, pastor Esther, que eu acompanho. Igual eu falei, né? Eu não vou ficar aqui fingindo costume, né? Não, tá? Eu tinha um sonho de estar aqui com vocês. Estou aqui realizando esse sonho, né? Juntamente com a senhora. A senhora não, né? Que é linda, maravilhosa. Com você, né? E eu louvo a Deus, né? Por essa oportunidade que o culto na roça
nos permitiu estar aqui contando um pouco da nossa história. Espero que edifique pessoas que vão assistir. E quando você estiver por Goiânia, avisa a gente pra você vir ministrar no culto. Amém. Tá Glória bom? a Deus. Amém. Quero Uma honra. te agradecer, pessoal de casa. Muito obrigada. Gente, deixa a curtida de vocês. Deixa o comentário de vocês. Manda esse vídeo pra alguém, né? Conta aí qual parte que mais te emocionou do testemunho, qual parte que mais falou com você, né? O que você precisava ouvir. Se você viveu algo parecido na tua vida, na tua história, deixa tudo aí nos comentários, tá bom? E em breve tem outro testemunho aí, fica de olho, acompanhando a gente no nosso Instagram. Aproveitar aqui e deixar avisado, dia 28 de junho, nós estaremos em São Paulo, fazendo um congresso de mulheres lá, o primeiro congresso, a Viva Mulheres em São Paulo, em Jacareí, né, um evento aberto, não cobra nada, e à tarde, à noite tem janta, tudo sendo feito, né, muito especial para vocês aí, você que é de São Paulo, você que é de outro estado, tem gente que vai do Paraná, tem gente que vai de Brasília para lá, então faça sua caravana, se organiza, que já está chegando aí, falta um mês e pouquinho para esse evento, tá bom? Deus abençoe vocês, graça, Deus te abençoe. Amém. Glória a Deus. Eu que Amém. agradeço.